Eu me chamo Hélio dos Anjos, e vou falar da minha experiência que tive quando estava no submundo da feitiçaria. Sou um ex-mago das trevas. Comecei a praticar a feitiçaria quando fui visitar uma bruxa, e ao admirá-la, iniciei a minha vida na feitiçaria. A vida dessa bruxa que se dedicava na magia e tinha disciplina, me fez gostar de bruxaria. Ela não me incentivou a ser um feiticeiro, a vida dela me influenciou. E isso serve para os crentes. Vocês que vivem se santificando e fazendo a obra de Deus, estão sendo observados. Pessoas irão aceitar a Jesus por causa do testemunho de vida de vocês. 1 Pedro 2 versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Filipenses 1 versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Esses versículos falam que ao dar bons testemunhos de uma vida santa, os ímpios glorificarão a Deus e podem até se converter. Eu me converti à bruxaria por causa de uma bruxa exemplar, e hoje tem crentes que não dão bons testemunhos de vida, e ninguém os quer como exemplos de vida. Olha os falsos profetas que são famosos. Quem quer seguir esses homens que são exemplos de vida de ganância, avareza, cobiçadores das riquezas e amantes do dinheiro, preferem enganar no lugar de pregar o Evangelho. Ninguém quer esses homens como exemplos de vida. Crentes fofoqueiros que ficam falando mal da vida alheia na internet. Crentes que ficam afrontando outros irmãos no YouTube. Essas guerras virtuais que não agradam a Deus. Se você é um desses crentes contendeiros dessas redes sociais, nunca será um verdadeiro cristão. Se eu vivo uma vida exemplar, eu posso dizer para alguém me imitar. 1 Coríntios 11 versículo 1 e 2. Sede meus imitadores como também eu de Cristo, e louvo-vos irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. E mesmo que você não venha pedir para alguém lhe imitar, sempre vai surgir crente que terá você como uma referência de servo de Deus, um exemplo de santidade a ser seguido. Nós que somos crentes, estamos rodeados de testemunhas que observam as nossas vidas. A maioria das testemunhas é de acusações, e quando vivemos uma vida reta diante de Deus, os acusadores não irão encontrar pecados em nós. Alguns irão aceitar a Jesus e outros seguirão os nossos passos. Não adianta pregar doutrina de santidade e denunciar o pecado, se na sua casa e no seu trabalho você não dá bom testemunho. O seu modo de vida pecaminosa pode escandalizar o Evangelho. E o que os ímpios irão dizer a você? O que adianta pregar que Jesus liberta se está preso no pecado? O que adianta dizer que a palavra transforma, se ainda você vive o velho homem se vestindo igual o ímpio, falando palavrões e imoralidades, dizendo que a crente se comporta igual um ímpio? O povo do mundo, se não vê transformação em sua vida, não irão crer na palavra. Quando eu era um mago, quantas vezes deixei de acreditar na Bíblia por não ver os crentes que pregavam a palavra mudarem de vida? Esses crentes pregavam a palavra à noite na igreja, mas durante o dia não se comportavam como homens de Deus. Eram crentes solteiros que ficavam namorando com uma mulher e outras, tendo 2, 3 mulheres, escandalizando os seus ministérios de pregadores. Eu me questionava se a palavra libertava e mudava a vida do homem por causa do exemplo de vida desses homens. Eu não acreditava na Bíblia, e atrasei a minha conversão por causa desses escândalos. O que eles pregavam não acontecia na vida deles. As testemunhas que observam a nossa vida são as pessoas da sua rua, do seu bairro, do seu trabalho e da igreja. E também tem testemunhas que são os feiticeiros e as bruxas. Às vezes vocês nem conhecem essas pessoas, e não sabem que tem feiticeiros e bruxas lhe vigiando para saberem se é um crente verdadeiro. As bruxas são obrigadas a vigiarem a vida de cada crente, para saberem se é ou não da luz, como os demônios dão ordem para quem é da feitiçaria atacarem os crentes com feitiço. As bruxas e os feiticeiros são os que mais observam a vida dos crentes, e se encontrar pecado, é ali onde uma bruxa irá atacar. Na feitiçaria se aprende a explorar os pontos fracos das pessoas. Todas as pessoas que observam a vida dos crentes, eu chamo de testemunhas terrenas. E tem as testemunhas espirituais que são milhões delas, muito mais do que as testemunhas terrenas. São milhões de espíritos malignos nesse momento observando os seus passos. Enquanto tem 12 testemunhas terrenas lhe observando, existem milhões de testemunhas espirituais lhe vendo. Hebreus 12 versículo 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
Satanás fica passeando a terra sendo uma testemunha de acusação. Jó 1 versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vocês que me ouvem, quantas vezes alguém lhe acusou por cometer uma falha? Quantas acusações vocês veem na internet? Se os seres humanos são capazes de fazerem graves acusações aos seus irmãos, posso afirmar que os demônios são 1000 vezes piores em fazer acusações. Jó 1 versículo 6, 9 e 10. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de Baúde? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoou, e o seu gado se tem aumentado na terra. Satanás fez acusação a Jó. Mesmo ele sendo um homem reto, o diabo sempre irá procurar defeito na vida de quem não tem. A justificação da acusação de Satanás foi que Jó era um homem santo por ser rico e não passava por provações financeiras. Mas o servo de Deus provou ao contrário, e mesmo na pobreza foi fiel. No começo da minha conversão, eu me afastei das coisas do mundo, das festas do mundo, renunciei aos meus pecados por amor a Jesus. Mesmo vivendo uma vida reta, apareceu uma mulher para me acusar. Essa mulher fazia acusações falsas que não fazia parte da minha vida. O que eu vivia não estava de acordo e nem ligado com as suas acusações. Foi o que aconteceu com Jó. Mesmo vivendo uma vida reta diante de Deus, Satanás procurou um meio de lhe acusar. O próprio Deus exaltou a vida de obediência do seu servo Jó, porque conhecia bem a vida dele. O próprio Deus era testemunha que ele vivia uma vida santa. Provérbios 15 versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Deus também é testemunha. Apocalipse 5 versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus são os seus 7 olhos. Ele tem 7 anjos que fiscalizam a terra. Essa mulher me acusava de pecados quando eu ainda era um mago. Mas graças a Deus que fui redimido pelo sangue de Cristo, Ele não vai imputar esses pecados que apagou do livro da condenação, e lançou os meus pecados no mar do esquecimento. Jó 1 versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus fala das qualidades de Jó a Satanás, enquanto ele não viu essas qualidades do patriarca e procurou achar argumentos que Jó se manteve fiel por ser rico e interesseiro. Vocês que gostam de ir nas igrejas de prosperidade e fazem campanhas para terem bênçãos materiais e conquistar casas, carros e bons empregos, Satanás vai lhe acusar e chamar de interesseiro, e falar que está sendo fiel por causa dos bens, e se tirar o material de sua vida irá pecar. E como o coração de vocês está no dinheiro, Satanás irá tocar e vocês irão blasfemar contra Deus. Se os seus corações não fossem materialistas, não ficavam fazendo campanhas na igreja para adquirirem bens materiais. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão, e apresentaremos falhas, mas Deus não vê essa herança de sangue que herdamos de Adão. Ele observa a nossa vida reta diante dele. Deus exalta as nossas qualidades quando vivemos retos em sua presença. Ele não olha para a nossa herança de sangue que herdamos de Adão. O sangue de Cristo derramado cobriu o sangue da condenação de Adão. É só vivermos uma vida reta. Deus vê as qualidades de quem vive reto diante da sua presença. Mas o diabo sempre irá querer acusar de alguma forma, assim como essa mulher me acusou. E teve crentes que também me acusaram sem motivo. Os demônios acusadores vão usar pessoas e até mesmo crentes para lhe acusar. Vocês sabem que Deus falou as qualidades da vida de Jó enquanto Satanás o acusava. Deus sempre vai falar bem dos que vivem uma vida santa, mas as testemunhas do mal sempre vão falar mal dos servos de Deus. Na internet está cheio de testemunhas de Satanás fazendo graves acusações dos servos de Deus, procurando algum motivo para acusar. Os fariseus sempre procuravam um motivo para acusarem um homem que não tinha pecado chamado Jesus. Alguns irmãos que me ouvem devem estar pensando assim: eu vivo uma vida reta, e estou sendo acusado por uma vida que não vivo. Essa pessoa que eles chamam de falso cristão não descreve com a minha vida, e questionam dizendo: já que estou sendo acusado dessa forma, então vou viver uma vida de pecado. Já estou com a minha reputação manchada. Ninguém irá dar crédito às minhas palavras. Não faça isso. O diabo quer legalidade para destruir a sua vida.
Deixe falarem mal. O que importa é que os olhos de Deus que está sobre a terra estão vendo a sua retidão. Os anjos são as suas testemunhas de defesa. As acusações dos demônios não têm efeito em sua vida. O advogado Jesus lhe defende todos os dias. As pessoas lhe acusam mesmo sendo fiel a Deus, mas Jesus lhe justifica. 1 João 2 versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se viver uma vida de pecado, além das pessoas e os demônios lhe acusarem, o próprio Deus deixará o seu nome ser escrito no livro da condenação de sua alma. Os demônios irão escrever os seus pecados no livro da acusação, e Deus não pode fazer nada, pois vive no pecado. Eu vou relatar o meu testemunho. E como me tornei o mago das trevas, comecei a comprar livros de magia negra e fazia os rituais em meu quintal. A minha esposa era católica e não aceitava os meus rituais. Foi quando ela se separou de mim e voltou a morar com a sua mãe. Eu continuei praticando rituais e não queria me casar, porque sabia que qualquer mulher iria se assustar vendo eu sacrificando gatos pretos e galinhas pretas. No começo, eu não sentia nenhuma presença maligna, mas com o passar dos meses, comecei a sentir presenças estranhas, parecendo que alguém estava perto de mim me observando, e senti um vento soprar sobre mim e calafrio sentia, e mesmo fazendo calor sem ter vento, uma corrente de ar soprava dentro da minha casa e derrubava as coisas. Aconteceu um fenômeno chamado poltergeist em minha casa. As panelas do fogão e do armário chegaram a voar, e a porta do armário ficava batendo sem parar. Essas foram as primeiras manifestações do sobrenatural que presenciei. A comunicação era através dos objetos se movendo, e quando a vela acendia sozinha sem fósforo, eu não usava fogo, apenas deixava a vela em pé, e de uma forma sobrenatural se acendia. Isso os teólogos nunca irão crer por não estar na Bíblia. Depois eu comecei a ouvir as vozes dos demônios falarem em meu ouvido, mas não vi os demônios. E aos poucos eu fui tendo contato com o sobrenatural. Fui me envolvendo no mundo dos espíritos malignos, até que os meus olhos espirituais se abriram, e eu comecei a ver os demônios. Eu que pensava que esses espíritos tinham formas de pessoas estava enganado. Quando eu vi o primeiro demônio com o rosto de sapo, e no lugar dos olhos 2 buracos, eu corri para a rua fugindo de sua presença horrenda. Foi muito difícil para eu me acostumar com as suas aparências. Esses demônios perderam as suas imagens de anjos quando se rebelaram contra Deus. Eu não sei o motivo deles assumirem essas aparências horríveis. Não sei dizer se foi o próprio Deus que tirou a imagem angelical deles, ou se eles mesmos tiraram a imagem santa dos anjos. O que eu sei é que eles nos odeiam por termos a imagem de Deus, e por odiarem essa imagem. Esses demônios podem ter tirado a imagem angelical por ser uma criação divina, e colocaram as suas próprias imagens criadas. Eu também creio que Deus pode ter tirado a imagem santa dos anjos deles, porque quando eu era um mago, ao olhar no espelho, eu vi uma imagem de monstro. Eu ficava assustado, e perguntava para as pessoas se tinha alguma coisa estranha no meu rosto. E todo mundo falava que eu estava normal e não tinha nada de errado com a minha aparência. O meu rosto estava normal, mas o rosto da minha alma estava deformado. O que eu enxergava no espelho não era o meu rosto carnal, mas o meu espírito deformado. Quando uma pessoa se envolve com a magia negra e vai se aprofundando na feitiçaria, o seu coração fica enegrecido e duro, e a mente só pensa em fazer maldades e destruir vidas. O que eu vi era o reflexo de minha maldade no espelho. O monstro que eu vi era o meu interior. Eu acredito que quando uma pessoa se aprofunda na bruxaria ou em qualquer pecado, a sua alma se transforma em monstro. Se o pecado é maligno, a pessoa vai se transformando aos poucos em um ser maligno, tirando a imagem de Deus e também sua semelhança. E foi isso que aconteceu com os anjos caídos. Os seus pecados tiraram a imagem e semelhança de seu Criador, lhe transformando nesses seres monstruosos. O pecado lhe transforma em um monstro, não pela sua aparência física, mas por dentro, tirando a imagem de Deus que está na alma da pessoa. Quando eu vi o primeiro ser maligno, eu queria desistir da feitiçaria. Foi quando 2 demônios me pegaram e me bateram muito. Eu pensava que espírito não podia tocar em pessoas, mas se eles podem fazer objetos flutuarem e jogar objetos em pessoas, isso significa que tudo que é físico eles podem tocar. Já as pessoas é que não podem tocar neles por serem espíritos, a não ser que Deus dê essa capacidade. Eu tomei muito soco, e os demônios me suspendiam para cima e me jogavam no chão. Eu fiquei com tanta raiva que tentei reagir. Eu conseguia ver eles, mas não conseguia tocá-los. Eu dei muitos socos e chutes neles para me defender, mas ultrapassava os seus corpos invisíveis. Um desses demônios que me batia disse:
Você pensa que só no inferno conseguimos torturar as almas? Na Terra conseguimos também torturar as pessoas, principalmente aqueles que trabalham para nós. Podemos fazer com você o que quisermos. Esqueceu que você trabalha para nós. É o nosso servo. Mais uma vez, se tentar sair da feitiçaria, nós iremos apertar o seu coração até dar ataque cardíaco. Iremos estourar as veias que ligam o seu coração. E ainda arrancaremos a sua alma desse corpo imundo e levaremos para o inferno. E lá será torturado por traição. Ainda quer deixar o nosso caminho? Eu respondi que não iria deixar eles. E com o corpo todo dolorido, parecia que tinha quebrado todos os ossos do meu corpo. Eu fui ao hospital e o médico me examinou, e disse que um osso da costela estava quebrado e o meu ombro deslocado. O médico me perguntou como foi o acidente. Eu tive que mentir dizendo que caí da moto. Quando voltei para casa, comecei a servir os demônios com temor, não com aquela vontade que eu tinha antes de ser um mago, e com muito medo dos demônios e servindo a eles à força e não com vontade. Fui conversar com uma bruxa. Ela me disse que eu tinha que controlar os demônios, e disse que existia um feitiço muito forte para hipnotizar eles. Eu pedi para a bruxa me ensinar, mas ela falou que não sabia. Perguntei para a bruxa se conhecia algum bruxo ou bruxa que me ensinasse a controlar os demônios. A bruxa disse que no Brasil não tinha pessoas com essa habilidade, e disse que na África eu encontraria muitos que têm essa capacidade. Eu disse à bruxa que estava disposto a pagar uma quantia muito alta em dinheiro para aprender esse feitiço. Eu comprei a minha passagem e fui para Angola. Lá eu conheci um idoso chamado de José Cacinda. Esse idoso era um feiticeiro muito respeitado na vila, e tinha grande experiência na magia. A minha viagem para Angola foi no ano de 1995. Quando cheguei em Angola, falei para esse idoso que queria controlar os espíritos para não apanhar mais deles. Eu ofereci uma grande quantidade de dinheiro que havia juntado na poupança através dos meus trabalhos que eu cobrava dos meus clientes. Esse idoso não quis, e disse que o preço era muito caro. E ainda falou que nenhum dinheiro do mundo compraria aquilo que tinha ido buscar. Eu fiquei sem esperança de ter vindo de muito longe, e retornar sem esse feitiço. Foi quando o idoso disse para mim que a minha alma pagava aquilo que eu fui buscar. E naquele momento, um demônio terrível possuiu o corpo daquele idoso. O corpo tão frágil ficou com muita energia. Aquele idoso que andava com uma bengala parecia um adolescente. Ele pulava e saltava sem aquela muleta. Eu olhei para o rosto dele, e vi que os seus olhos se reviraram ficando a bola branca, e 2 dentes dele cresceram. Os 2 dentes caninos ficaram com aparência de vampiro. O idoso mordeu meu pulso e o sangue escorreu na vasilha. Aquele era o sangue do pacto que eu tinha feito para ter a capacidade de controlar os demônios. Em troca, a minha alma não me pertencia, agora era de Satã. E o idoso bebeu uma parte do meu sangue com aqueles dentes enormes. E o idoso disse: agora irei passar essa unção maligna. Quando o idoso falou assim, o meu corpo recebeu uma entidade muito forte que fiquei com sede de sangue. Eu mordi o pulso do idoso e bebi o sangue dele. Depois voltei para minha normalidade. O idoso disse que os meus dentes cresceram. Eu não vi isso acontecer, pois ao receber essa entidade, eu perdi a consciência e não me lembrava de nada. O idoso disse que eu e ele tínhamos um ligamento sanguíneo, porque um bebeu o sangue do outro. O idoso disse que por causa dessa aliança de sangue, todos os dons dele iria passar para mim quando ele morresse. E ainda disse que eu iria dar continuidade ao seu trabalho na terra quando Deus levasse a sua alma para o céu. O idoso me disse que o anjo Gabriel apareceu para ele, e disse que iria levar a sua alma para junto de Jesus. Ele me disse que o anjo Gabriel lhe visitava todos os dias, e quando passei um mês na casa desse idoso, eu que tinha dom de vidência, eu vi um ser de branco aparecer para o idoso e os 2 conversavam. E aquele anjo alisava a cabeça daquele idoso até ele dormir. E quando o idoso adormeceu, o anjo que lhe dizia que era Gabriel, as suas asas foram enegrecendo ficando aquela cor cinzenta, e o branco do seu corpo desapareceu. Eu vi uma fumaça escura sair daquele anjo, e quando ele percebeu que mesmo eu deitado na cama conseguia vê-lo, esse anjo olhou para mim, e vi 2 dentes de vampiro sair de sua boca. O anjo apontou o dedo indicador em minha direção e disse: ai de você se falar o que viu para esse velho, eu volto para lhe matar. E aquele anjo virou uma fumaça escura e desapareceu. Segundo Coríntios 11 versículo 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. A Bíblia fala dessa habilidade que Satanás tem, mas isso não se limita só a ele. Milhões de demônios têm essa habilidade de se camuflar ou assumirem aparência alheias de anjos e pessoas.
O idoso não viu o que eu vi, que aquele ser maligno estava se passando pelo anjo Gabriel. O idoso tinha adormecido e não viu a transformação daquele demônio. Pobre idoso, estava sendo enganado pelo espírito a quem ele mais confiava. Vocês que mexem com feitiçaria ou que é satanista, vocês que pensam que só porque falam com os espíritos malignos e pedem dons de bens materiais recebendo tudo isso deles, quero dizer que esses espíritos não são os seus amigos. Esses espíritos estão enganando vocês. Eles não são amigos de ninguém. A maior prova que eles estão lhe enganando é quando morrerem. Esses espíritos irão arrastar as suas almas para o inferno. E quando estiverem presos em tormentos, irão se lembrar que foram enganados por eles. Se convertam satanistas e feiticeiros. Quando eu fui ameaçado por aquele demônio que se camuflou do anjo Gabriel, eu fiquei com medo de falar para o bruxo idoso. No dia seguinte, eu perguntei para o idoso se depois do pacto de sangue conseguiria controlar os demônios do Brasil. O idoso disse para mim: olhe para trás. Quando olhei, eu vi muitos demônios que nunca tinha visto no Brasil. O idoso disse para mim que esses demônios iriam me acompanhar até o Brasil, e que a missão desses demônios era ficar trabalhando em parceria comigo até eu morrer. E também disse que eu poderia controlar os demônios no Brasil através desses demônios. Caso algum demônio no Brasil me batesse, esses demônios angolanos iriam prender eles e atormentá-los. Esses demônios eram os meus protetores que iriam proteger a minha vida até de pessoas que queriam o meu mal. E o idoso disse que se eu quebrasse o pacto da feitiçaria, esses mesmos demônios iriam me matar. Eu estava muito empolgado com tudo o que estava acontecendo. Eu disse para o bruxo idoso que queria fazer um pacto com o próprio Lúcifer, e que ele seria o mediador nesse pacto. Eu não me sentia digno, e por isso queria um mediador que estivesse em um nível espiritual muito mais avançado do que o meu. O idoso olhou para mim e disse: você tem que ir devagar, é um passo de cada vez. Você está começando agora e já quer estar em um nível espiritual muito alto. Eu demorei mais de 20 anos para chegar nesse nível. Eu entendo a sua sede pelo sobrenatural, mas tem que respeitar o seu tempo de iniciação. Eu respondi ao idoso: eu não quero crescer na magia rápido. Quero fazer um pacto com Satã que comanda a todos os espíritos malignos para ter mais segurança. O idoso olhou para mim e disse: está bem, irei invocar Satanás, mas não é simples chegar até o mestre. Existe uma hierarquia de espíritos malignos para chegar até ele. O idoso disse: meu jovem, tu sabes que mesmo eu sendo um feiticeiro, não gosto de fazer acordos com os espíritos malignos. Eles não são de confiança. Para chegar até Satã, eu tenho que fazer acordo com os anjos caídos. E isso pode custar um alto preço. Eu posso perder a minha alma em querer me aproximar de Lúcifer, por ele ser a autoridade máxima entre os anjos caídos. Esses espíritos podem cobrar um preço muito alto por aproximar o seu chefe a um homem mortal. Eu sendo seu mediador, posso ter a minha vida ceifada por lhe ajudar. Eu trabalho e faço acordo com os anjos celestiais da parte de Jesus. Cada ritual que eu faço eu invoco Miguel, Rafael, Ariel e outros anjos do bem. Eu tenho uma aliança com o anjo Gabriel que me visita todos os dias. O anjo Gabriel me disse que Deus aceita os sacrifícios de animais do Antigo Testamento. Deus não aboliu a lei mosaica, e podemos sacrificar animais para ele. Foi o anjo Gabriel que me ungiu como sacerdote de Deus. Sou aquele que vai dar continuidade à linhagem de Arão. O anjo Gabriel tem me protegido. E se você quiser fazer uma aliança com esse anjo, eu invoco Gabriel. Não quero me envolver com os anjos caídos. Eu respondi ao idoso: então quem era aquela entidade que entrou em seu corpo e bebeu meu sangue? O idoso me respondeu: é um espírito do pacto que trabalha para o anjo Gabriel. Você pediu para não apanhar dos demônios do Brasil, porque esses demônios agressores são da parte de Lúcifer. O demônio que eu invoquei para fazer o pacto com você não é da parte de Lúcifer, e trabalham para Gabriel. Todos esses espíritos malignos que irão para o Brasil lhe proteger, trabalham para Gabriel. Eu disse ao bruxo idoso: eu quero um pacto com Lúcifer, não quero com o Gabriel. Se eles pedirem sacrifícios de uma vida, eu ofereço a minha no lugar da sua vida. A minha alma já foi vendida, e se for para o meu corpo ser sacrificado, estou à disposição. O idoso me respondeu: está bem, irei ser o seu mediador, não vou me responsabilizar pela sua vida, e depois desse pacto não será mais o mesmo. A sua vida será cheia de tribulação. E o idoso subiu a um monte, e disse que eu não podia subir, e somente observar de longe, pois se eu chegasse perto do monte seria fulminado. O idoso disse que iria ser o mediador da aliança entre eu e Satã. O que eu vi foi uma imitação de quando Moisés, sendo o mediador entre o povo e Deus, subiu ao monte e fez uma aliança. Moisés recebeu revelação de Deus,
e escreveu os mandamentos da lei mosaica. O bruxo idoso também estava recebendo uma revelação, e escreveu um monte de coisas que eu deveria fazer com essa aliança. O idoso subiu ao monte à meia-noite, e ficava até às 3 horas da manhã se conectando com vários espíritos malignos até chegar a Lúcifer. Foram 7 dias que o idoso subiu ao monte. O que o idoso disse sobre não se aproximar do monte era verdade. Quem se lembra da passagem da sarça ardente que Moisés viu de longe do monte? Eu pude ver o monte ficando em brasa, e o fogo brotava do chão e subia. Aquele monte parecia um vulcão, mas era espiritual, pois o fogo não queimava a vegetação do monte igual a sarça ardente que não se consumia. Quem não acredita no inferno, se tivesse visto o que eu vi, iria acreditar. O fogo do inferno subiu debaixo do chão para o monte e deixou em brasa. Para você que não acredita que o inferno fica embaixo da terra, a nuvem é a coluna de fogo que guiava o povo de Israel. Aconteceu no ritual do bruxo idoso. Uma nuvem cinzenta desceu até o monte. Aquela nuvem estava carregada de demônios dos ares. Quem se lembra da passagem que o rosto de Moisés resplandeceu no monte, vai saber do que eu irei falar. O rosto do bruxo idoso mudou, a transfiguração da sua face ficou igual a um rosto de monstro, e os seus olhos pareciam trevas. Isso aconteceu durante os 6 dias que eu observei no monte. Quero dizer para todos os crentes que gostam de subir ao monte, para orar e se preparar antes de subir para enfrentar um local carregado de poderes das trevas. O diabo imita a Deus e leva os seus escravos para o monte também. Tem muitos montes que são consagrados aos demônios, e você que vive uma vida de pecado, se subir em um monte consagrado, a sua vida não irá para a frente. Crente que não renunciou ao mundo e vive no pecado, a sua vida está cheia de abertura espiritual para os demônios entrarem. Subir ao monte para orar é uma afronta aos demônios que consagram o local. Esses espíritos irão atacar você, e se não estiver revestido da santidade irá sofrer. Ninguém fala porque muitos crentes sobem ao monte e ficam doentes, e outros morrem de enfermidade pensando que é morte natural, ou chegou o dia de Deus recolher. Ninguém fala que esses crentes foram atacados pelos demônios, e por não estarem preparados morreram. O que eu estou falando é algo sério que ninguém revela. No começo da minha conversão, o meu pastor, que já é falecido, não permitia que eu subisse ao monte com ele. Isso era proteção da parte dele. Esse pastor vivia uma vida santa e disciplinada para não pecar. O pastor subia ao monte onde tinha muita oferenda de macumba, e orava repreendendo as oferendas para não fazer mal a ninguém. O pastor pegou muitos nomes que estavam escritos em papéis das oferendas, e orava anulando o efeito das magias. Os demônios furiosos tentaram matá-lo, mas não acharam legalidade. Nenhuma enfermidade lhe pegou. Todos os irmãos que subiram ao monte ficavam doentes. O pastor não ficava doente. Os demônios não podiam tocar nele. Então usavam a sua esposa para discutir com o pastor e os seus filhos para desrespeitá-lo. Os demônios usavam os funcionários da sua empresa para persegui-lo, e usavam os seus vizinhos para humilhá-lo, porque os demônios não conseguiam atacá-lo, mesmo lançando os seus dardos. Primeiro que o pastor era um homem santo, vivia orando e jejuando, mas mesmo seguindo todas essas coisas, isso não significa que é intocável. Eu já vi homens de Deus ficarem enfermos em batalhas espirituais. Depende do tipo de demônio que está confrontando. O meu ex-pastor estava confrontando no monte demônios de níveis mais fracos. A única certeza que eu tenho é que esses demônios não podem matar quem vive o evangelho por não terem força. Mas os crentes que estão nas trevas não pertencem a Deus, mas pertencem ao diabo, sendo almas de Satanás. Ele pode fazer o que quiser. Vou dar continuidade ao meu pacto no monte. O bruxo idoso, que foi o meu mediador, terminou o ritual no 7º dia, completando a aliança. Quando olhei para ele, vi a sua transfiguração corporal. Creio que a transformação foi espiritual, quando eu vi aquelas 2 asas que apareceram em suas costas. O bruxo idoso flutuou em cima do monte. Depois a sua aparência normal retornou. Depois do ritual completado, o bruxo me chamou ao monte, e o idoso disse que Lúcifer iria usar o corpo dele para falar comigo. E foi o que aconteceu. Lúcifer incorporou nele e falou comigo fazendo uma aliança. E o idoso, possuído por Lúcifer, disse: ajoelhai diante do seu Deus. Eu me ajoelhei, e ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse: seja batizado e selado pelo Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas estranhas, e o idoso, incorporado com Lúcifer, disse: está ungido, e irá se chamar de Mago das Trevas, o meu mago que derrotará os anjos do Messias, meu maior inimigo. Depois daquele dia, eu me senti mais seguro e um bruxo muito forte.